Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar todo o processo de construção desse tabuleiro de xadrez, desde a escolha da madeira até os detalhes finais de acabamento. Para começar o projeto, eu escolhi a madeira marfim e embuia, para dar um contraste e valorizar o visual do tabuleiro. Nesse trecho eu vou aparelhar e preparar as madeiras para fazer os recortes das casas do tabuleiro de xadrez. Cada casa vai ter 4 centímetros quadrados. Agora eu vou cortar pedaços de 4 centímetros para fazer as casas do tabuleiro. Vou fazer 4 tiras de cada madeira, 4 de marfim e 4 de embuia. Essa primeira colagem eu deixei descansando por 24 horas. Agora eu vou cortar tiras de 4 centímetros de novo. Nessa fase de colagem, atente-se para que todos os quadrados fiquem totalmente alinhados, porque na hora que você aperta os grampos, ele pode correr um pouco para o lado e para o outro e desalinhar. Então tem que ter muito cuidado nessa hora. Para planar, eu vou utilizar a CNC e uma fresa de 37 mm pastilhada. Eu vou deixar o link dessa fresa aí na descrição do vídeo e alguns outros links. Eu reparei que eu utilizei uma velocidade um pouco abaixo do ideal. Pessoal, nesse trecho eu percebi que a minha CNC estava um pouco desnivelada, com o spindle levemente fora do grau. Então eu fiz a correção e na usinagem seguinte, como dá pra ver, o resultado já ficou perfeito, sem marcas nas laterais. Também aumentei o avanço da máquina para evitar queimar a madeira, e o acabamento ficou desse jeito.
E esse é o resultado do tabuleiro após a colagem e o planeamento feito na CNC. Aqui vou usar massa para madeira da cor marfim e depois lixar. Nesse lixamento eu comecei com a lixa 100 e fui até a 600. Primeiro eu fiz uma parte manual e depois passei para a lixadeira de cinta. Agora vamos aplicar o verniz universal em spray. Ele dá um brilho bonito na madeira e mantém a cor natural, valorizando bastante o visual da peça. Agora eu vou utilizar a CNC novamente para fazer a moldura em 3D. Mas antes disso, vou planar essa parte da embuia usando uma fresa pastilhada de 37 mm. Aqui eu cometi um pequeno erro e a fresa entrou de uma vez na madeira. Ainda bem que a fresa é bem resistente, de metal duro e não danificou, mas é recomendável que vá indo em partes, entrando de pouco em pouco, não de uma vez desse jeito na madeira. Vou utilizar a serra de bancada para cortar as partes que sobraram da usinagem 3D. Nessa parte da moldura 3D, eu fiz todo o processo de lixamento manualmente, indo até a lixa de grão 600. Como o desenho tem muitos detalhes e cantos fechados, não dá para usar a lixadeira elétrica sem perder definição. Então aqui o acabamento fino é todo na mão mesmo. Em todo o projeto eu usei verniz transparente.
Além de proteger a peça, ele traz um brilho sutil e valoriza ainda mais a cor natural da madeira, sem esconder os veios. Começo cortando 4 pilares de 20 milímetros de largura por 6 centímetros de altura. Para fazer a base, eu utilizei cortes a 45 graus para unir as madeiras e fiz toda a junção com cola, garantindo um encaixe firme e bem alinhado. Agora eu vou fazer o furo para dar início ao encaixe da gaveta. Começo com uma broca de 8 milímetros e em seguida uso a serra tico-tico para abrir todo o espaço da gaveta. Agora vou utilizar uma grosa para fazer o acabamento, ajustando os detalhes e deixando o encaixe mais preciso antes do lixamento. Enquanto faço a colagem das partes em 45 graus da base, eu aproveito para lixar o tampo inferior e já adiantar o acabamento. Utilizei o pinador para manter a base no lugar enquanto a cola secava. Enquanto a cola da base seca, eu vou fazer o desbaste da parte inferior usando a lixadeira de cinta, começando no grão 60 e avançando até o grão 300. Agora eu vou usar uma fresa copiadora para deixar a base inferior exatamente com as mesmas medidas da base superior, onde fica a moldura 3D e o tabuleiro. Agora eu vou fabricar os limitadores laterais das gavetas para que elas corram alinhadas sem ir para um lado nem para o outro. Com o planejamento feito, agora eu vou cortar as peças com 6 centímetros, que é a mesma altura da base.
Depois de cortar dois pedaços de 38 centímetros, agora vou posicionar as peças no lugar só para visualizar como o conjunto vai ficar. Com a base já colada, agora é hora de fixar tudo, colando a base na parte inferior do tabuleiro. Agora vou fixar alguns calços de madeira para servir de apoio, fazendo com que a gaveta corra por cima, e também as bases laterais para que as gavetas deslizem sempre centralizadas. Vou usar a lixadeira de cinta para aparar e nivelar todas as partes superiores, deixando tudo pronto para receber o tabuleiro. Agora eu vou partir para o lixamento manual, trabalhando as pequenas partes e já iniciando o acabamento da base do tabuleiro. Agora, para manter uma cor uniforme na parte de baixo do tabuleiro, eu vou usar um pigmento na cor embuia. Como essa base inferior foi feita com a colagem de várias madeiras diferentes, o pigmento ajuda a padronizar o tom e deixar o tabuleiro com apenas duas cores. Com a parte de baixo já pintada e concluída, agora vou preparar tudo para a colagem do tabuleiro. No dia seguinte, após a secagem da cola, eu decidi aplicar um tecido verde na parte inferior do tabuleiro para dar um acabamento melhor à base. Logo depois, fiz o acabamento das quinas do tabuleiro usando uma fresa, deixando os cantos mais definidos e suaves.
Agora, para a fabricação das gavetas, eu utilizei também a junção em 45 graus e nas laterais das gavetas fiz ranhuras para receber as divisórias das peças. Vou usar a madeira em buia para fazer as divisórias da gaveta. Aqui eu vou diminuir um pouco a altura das divisórias para facilitar a retirada das peças de dentro da gaveta. Agora eu vou posicionar as divisórias no lugar para ver se ainda precisa de algum ajuste, também para visualizar como o conjunto vai ficar. Nesse trecho, eu utilizo uma lixadeira fixa para nivelar as partes inferiores e superiores da gaveta. Em seguida, faço pequenas ranhuras para reforçar as junções em 45 graus, deixando a gaveta mais rígida. E por fim, faço a colagem do fundo da gaveta usando um MDF de 3 mm. Agora vou usar a lixadeira de cinta para nivelar o fundo da gaveta com as laterais. Agora eu vou preparar a gaveta para receber a parte frontal com acabamento e vou usar um pinador para reforçar a colagem. Com a parte frontal já colada, agora eu vou forrar o fundo da gaveta com um tecido verde e em seguida ela já ficará pronta para receber as divisórias. Para colar o tecido, eu utilizei cola branca.
Utilizar o mesmo pigmento na cor embuia na parte frontal da gaveta. Inicialmente a ideia era só pintar a parte frontal, mas depois decidi aplicar o pigmento em toda a gaveta, deixando tudo com uma cor mais uniforme. Para fabricar as peças de xadrez, eu utilizei a Halter CNC aplicando uma técnica já conhecida por quem trabalha com usinagem em dois lados para chegar nesse formato. As ferramentas que eu utilizo aqui foram uma fresa cônica com diâmetro de 6 mm e ponta de 0,5 mm. Já para fazer as cavilhas, usadas para virar a peça e manter tudo no mesmo posicionamento, eu usei uma fresa reta de 6 mm. Agora eu vou replicar os mesmos furos que eu fiz na parte de cima do material, agora na mesa de fixação. Esse processo completo de usinagem dos dois lados levou cerca de 4 horas para ser concluído. Agora é só destacar as peças e partir para o acabamento. Para fazer o acabamento dos cavalos eu utilizei o nichamento manual mesmo.
Para fazer o acabamento das peças redondas, eu utilizei o torno lixando do grão 100 até o 600. Assim fica o acabamento das peças após o lixamento no torno. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado de coração por assistir esse vídeo até o final. Esse projeto do tabuleiro de xadrez foi um dos mais completos que eu fiz aqui no canal. Deu muito trabalho, mas fiquei muito feliz com o resultado. Se esse conteúdo te ajudou ou te inspirou de alguma forma, deixa o like aí no vídeo, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, considere virar membro do canal. Sendo membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos, bastidores dos projetos, vídeos antecipados e consegue acompanhar mais de perto todo o processo da marcenaria. O canal ainda é pequeno, mas cada apoio faz muita diferença. Muito obrigado por estar aqui, um forte abraço e até o próximo projeto.